A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero meditar com você em Jeremias 14, que no verso 16 diz assim: E o povo a quem ele profetiza será lançado nas ruas de Jerusalém. Será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada, e não haverá quem enterre as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas. Assim derramarei sobre ele a sua maldade. O nosso Deus é um Deus poderoso, grandioso, misericordioso, um Deus amoroso, que Ele vai nos dando a oportunidade, para que nós chegamos a Ele e clamamos o perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Deus criou o homem para que o homem fosse servir a Ele em espírito e em verdade, e ser fiel, ser homens fiel, mulheres fiel, servos fiéis a Deus, profetas fiéis a Deus. Hoje nós podemos ver aqui em Jeremias 14, após o anúncio do juízo, no capítulo 13, o profeta não se contém, o mesmo tendo Deus lhe dito para não interceder-lhe para aquele povo, porque ele não ia ouvir. Porque o povo pecou tanto, que chegou uma hora que Deus cansou. Então, você que está aí desviado dos caminhos do Senhor, procura voltar para os caminhos do Senhor, ouve a palavra de Deus, aceita a oportunidade que Deus está te dando. Quantas vezes você já chegou a ser internado no hospital, passou pela agonia da morte e Deus te deu a oportunidade de você voltar, para que você se arrependa, aceite Ele como o único legítimo Salvador, porque só Ele pode levar às mansões celestiais, só Deus pode salvar, só Jesus pode salvar, não há outro Deus. Então eu quero dizer para você neste dia, que o Senhor está te chamando. Ele não permitiu ainda que Satanás te ceifasse, porque o Senhor quer que você seja salvo. Ele quer que você venha para a presença dEle, para poder, se um dia a partir dessa terra, ter um encontro real com Cristo. Deus está te dando a oportunidade para você chegar a Ele, vir à presença dEle, vir exaltar o nome do nosso Deus. Como Ele é grande. Você já imaginou quantos livramentos Ele já te deu? Você já imaginou de quantos buracos Ele já te tirou? Deus, desde o seu nascimento, Ele tem te protegido, Ele tem te livrado e tem te guardado. Hoje Ele está te dando a oportunidade para você que está desviado dos caminhos do Senhor, para voltar para o Senhor, para que Ele venha trabalhar na sua vida. Deus tudo pode, Ele transforma, Ele liberta, Ele salva. Quando Ele quer fazer uma obra na vida de alguém, olha, Deus faz de tudo, mas a pessoa vem para a presença dEle. A não ser que é uma pessoa muito turrona e não quer saber de Deus e quer para o inferno. Porque o Senhor Jesus está dando a oportunidade. O Senhor Jesus está dando a chance. E você ainda está teimando? Olha que Deus uma hora pode cansar, hein? Então aproveita as oportunidades que Deus tem colocado nas tuas mãos, na tua frente. Aproveita a chance que Ele tem te dado, os livramentos que Ele tem feito na sua vida, para que você não venha perecer e perder sua salvação. Jesus te ama e Ele está te chamando. Não perca essa oportunidade de se entregar para Cristo e cumprir e obedecer a lei de Deus, os mandamentos do Senhor Jesus. Então Deus tinha falado para Jeremias que ele não ia ouvir as orações a favor do povo mais, porque o povo, se rebelaram contra Deus, falaram contra Deus, estava adorando ídolos, fazendo coisas que não agradava a Deus, profetizando bênçãos, sendo que ia cair terror na terra. Então Deus não se agrada disso. As pessoas, quando falam de Deus. Não fica com profecia falsa, com mensagens falsas, não. Não fica com mensagens falsas para ganhar
algo na sua vida. Porque a mensagem falsa, as profecias falsas que não é de Deus, perece, né? Porque Deus não vai realizar aquilo que você está falando que não seja dele. Então procura ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma profeta de Deus e fala aquilo que Deus manda. Porque tudo que você falar, o que não é, se você usar Deus para falar aquilo que não é de Deus, cairá sobre você tudo o que você está falando. Entendeu? Porque assim, Deus ele requer da gente. Então nós temos que ser fiel, temos que ser profetas de Deus, assim como Daniel tinha um dom de interpretar. Deus, quantos sonhos de Deus os profetas teve e Deus cumpriu os sonhos. Então eu falo para você, deixa Deus te usar, não usa Deus, porque Deus não se agrada disso. A palavra do Senhor diz que nós temos que ser homens e mulheres de Deus, para fazer as coisas certas, profetas de Deus. Jeremias ele ficou assim, intercedendo para aquele povo, mesmo tendo Deus lhe dito para não interceder, né? E ele o faz. Os verdadeiros servos de Deus não conseguem ver um povo prestes a ser julgado e não fazer nada, porque ele era um verdadeiro, ele era um homem de Deus, ele falava a verdade, ele era um verdadeiro servo de Deus, só que ele estava ali vendo aquele povo que ia perecer e falando, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Então ele foi interceder pelo povo, né? E o profeta lamenta, ele chora, suplicando ao Senhor Deus que tenha misericórdia do seu povo. Então ele clama a Deus para que Deus tenha misericórdia do povo, para que Deus liberte ele daquela, para que Deus volte com a palavra dele, não deixe cair a todas as maldições, todas aquelas coisas que Deus havia dito que ia cair, que eles iam perecer, passar fome, sede, que os corpos seriam lançados ali em todos os lugares na rua, entende? Então ele chorava, ele clamava para que Deus viesse a interceder pelo povo. E ele sentia tipo assim, uma parte de culpa, né, pelo que estava assim, prestes a acontecer. Jeremias atribuiu aos falsos profetas que o contradisseram, dizendo que ele não falava da parte do Senhor Deus. Então, eles, os falsos profetas falavam que Jeremias não falava da parte de Deus. Então, ai daquele que se levantar contra um profeta de Deus. Ainda diz aqui, eu quero ler aqui de novo para você, no 14, Jeremias 14, no verso 16, que diz assim: e o povo a quem ele profetizavam, será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e a espada, e não haverá quem enterre as suas mulheres e os seus filhos e suas filhas, assim derramarei sobre ele a sua maldade. Então ali, por causa da fome, né, eles iam morrer, perecer, ficar jogado para um canto para o outro, não ia ter quem enterrasse aqueles corpos. Por quê? Por causa do pecado, da idolatria, da falsidade, por causa dos falsos profetas. Por isso que Deus lançou sobre ele essas coisas, porque eles falavam que ia acontecer algo, sendo que Deus não tinha falado, que o único homem usado por Deus mesmo, que é um profeta de Deus, era Jeremias, né? E eles não falavam. Ao contrário de Jeremias, eles diziam que o futuro de Judá era maravilhoso e haveria esperança e paz para todos, sendo mentira. Ele estava dizendo, aquele povo estava dizendo algo que era mentira, porque Deus não tinha dito aquilo, entendeu? Jeremias não, Jeremias falava o que Deus mandava. O Senhor Jesus usava Jeremias com poder e glória, e muitos diziam que Jeremias não era usado por Deus, os falsos profetas.
Queria que fosse a palavra deles do que a palavra de Deus que estava na boca de Jeremias. A palavra deles era que eles iam viver, né, ali, ia ter um futuro bom. E tudo que eles diziam era coisas boas, bênçãos. Mas o Senhor estava enfurecido, dizia ao contrário disso, usando Jeremias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí o Senhor responde, dizendo que também o julgará por suas mentiras, suas palavras são fruto de suas imaginações. Que Deus ia julgar ele pelas mentiras dele, pelas palavras deles, dos falsos profetas, porque era fruto da imaginação dele. Assim, muitas vezes nós temos dentro da igreja pastores falsos profetas, pessoas falsos profetas que ficam dizendo aquilo que não é de Deus. Hoje nós vemos no mundo inteiro muitas pessoas dizendo Deus está ali, Deus está aqui, Deus está fazendo isso, sabe? E não é de Deus. O diabo faz cair fogo do céu. O diabo é terrível. Ele faz um monte de coisa, sabe? Ele usa as pessoas e faz um monte de coisa. Então, fique esperto, fique atento com palavras que não é de Deus. Quando vir uma palavra para você, dobre o seu joelho, pergunta a Deus se é de Deus, ore a favor daquele assunto, jejue a favor daquele assunto, para que Deus confirme para você. Porque da mesma forma que aquela pessoa falou aquilo para você, Deus vai confirmar para você, ou dizendo que é aquilo, ou dizendo que não é aquilo. Entendeu? Ouve a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. Ouve a Deus. E o Senhor ainda responde, dizendo que também o julgará por suas mentiras, suas palavras são fruto das suas imaginações. O seu coração enganoso, tanto estes profetas, quanto aos que lhe ouve, seria destruído com a espada. Então, tantos os profetas que falavam falsamente, usando Deus, dizendo que ia acontecer e que ia isso e aquilo, tanto os profetas falsos, quanto os que ouviam a palavra daqueles profetas falsos, seriam destruídos pela fome e pela espada. Nós devemos estar atentos a quem estamos ouvindo e seguindo. Há muitas pessoas no Brasil ministrando em nome de Deus, mas usando suas palavras de maneira torcida e carnal. Usam a palavra de Deus para satisfazer os seus próprios desejos e nunca combate o erro e o pecado. Eles nunca combatem o erro e o pecado. Eles não pregam na igreja uma doutrina verdadeira de Deus. Eles usam Deus, mas distorce tudo, sabe? Então, nós temos que ficar atentos, porque existe no mundo pessoas assim. Pessoas fazendo cair fogo do céu, sabe? É, porque Deus está comigo. Então, olha, aquele que é de Deus, ele é um homem limpo, ele é um homem puro, lavado. Você vê aí dentro das igrejas muitos pastores prostituindo, fazendo coisas erradas e lá pregando a palavra de Deus. Com máfia dentro da igreja e lá pregando a palavra de Deus. Você acha que Deus se agrada disso? Vai chegar uma hora que Deus vai cansar, sabe? Aí Deus vai mandar passar a espada. E quando Deus passar a espada, eu quero ver aonde é que você vai. Aproveita e se arrependa dos seus pecados e peça perdão a Deus. Seja homem de Deus verdadeiro, sabe? Profetas de Deus, pastores de Deus. Não um carnal, um bando de carnal que muitas vezes fica distorcendo a palavra de Deus. Não se agrada disso. O próprio Deus diz, ele não se agrada disso. Nós devemos estar sempre atento em quem nós estamos ouvindo e seguindo.
Há muitas pessoas no Brasil ministrando em nome de Deus, mas usam as suas palavras de maneira distorcida, carnal. Usa as palavras de Deus para satisfazer os seus próprios desejos e nunca combate o erro e o pecado. Tenham cuidado. A Bíblia deve ser literalmente estudada. Literalmente. Não apenas as partes consideradas boa, mas todas as partes. Você tem que ler a Bíblia do começo ao fim, para que você venha entender o propósito de Deus. O que é que Deus quer de você? O que é que Deus quer da humanidade? Sabe? O que Deus quer de nós? Homens e mulheres, jovens, fiéis a Deus. Com o objetivo de pregar o Evangelho, de ganhar alma para Jesus, de sim, ser usado por Deus, porque tem profetas que é fogo puro, tem profeta que Deus usa, Deus fala e Deus cumpre, mas não fica distorcendo a palavra de Deus. Mas fora isso, tem umas pessoas que torcem a palavra de Deus até onde ele pode, sabe? Que ele quer ganhar com isso. Eu não, eu acho o seguinte, nós temos que ir em busca da nossa salvação. É o que importa, pregar o Evangelho a toda criatura, falar a verdade e em busca da nossa salvação. Porque Jesus está voltando, as coisas estão acontecendo. O povo parece que está cego, que não está enxergando que o nosso Deus está voltando. Então isso tudo que está acontecendo, essas pandemias, essas coisas, essas mortes, essas destruição no mundo, que se você for procurar aí nas internet, você vai ver um monte de coisa acontecendo. É guerra, é homem, assassinos, é um monte de coisas terríveis neste mundo. Mas tudo é cumprimento da palavra de Deus, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Então, muitas vezes ele está dando um aperto, para que você reconheça que você necessita de Deus, para que você reconheça que você precisa de Deus, para que você volte para os caminhos do Senhor, para que você chegue a Deus, para que o Senhor Jesus Cristo venha te salvar, venha salvar a sua casa, salvar a sua alma, que você não venha perecer, para que quando Ele voltar você esteja ali pronto para partir com o Senhor. Então veja bem o que você anda comendo por aí, o que você anda bebendo. Nós temos que comer da palavra de Deus, aquela que é verdadeira, aquela que é pura e eficaz, e beber da água da vida, e ter o Espírito da nossa vida, o Espírito Santo de Deus, e falar através do Espírito Santo. Aquilo que Deus manda, você diga. Agora, aquilo que Deus não manda, você não diga, porque será consequência ruim. Então, você tem que ser de Deus e falar o que Deus manda. Glória a Deus, porque Deus não é de brincadeira, não. Deus não é brincadeira. Muitos pensam que Deus é brincadeira. Muitos acham que Deus está de brincadeira, mas Deus não está de brincadeira, não. Então, vamos se esforçar e ficar na presença de Deus, procurar fazer as coisas certas. Essa palavra do Senhor, dirigida a Jeremias acerca da seca. Glória a Deus. Judá pranteia as suas cidades, definindo os seus habitantes, e se lamentam, prostrando-se no chão, o grito de Jerusalém. Sobe aos nobres e manda aos servos à procura da água. E eles vão à cisterna, mas nada acontece, nada encontram. E voltam com os potes vazios, decepcionado, desesperado, e cobre as cabeças. Porque já não tem água para beber. Porque Deus já começou a trabalhar. A terra nada produz, porque não houve chuva. E os lavradores
decepcionado, cobre a cabeça de vergonha, porque Deus não mandou chuva para regar a terra por causa do pecado. Deus, ele é grandioso, Deus é poderoso. Até mesmo as corças no campo abandona a cria recém-nascida, porque não há capim para se alimentar. Elas vão e fogem e deixam seus filhos lá para morrerem, porque não tem alimento. Como que eles vão sobreviver? Jumentos selvagens permanecem nos altos, farejando o vento como chacais. Até mesmo os animais sofrem. Por quê? Por causa da desobediência. Da desobediência. Jeremias chorou, pedindo a misericórdia do Pai por eles, por aquele povo. Mas Deus, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, então lhe disse: não ore pelo bem-estar deste povo, não ore pelo bem-estar deste povo, ainda que jejuem, não escutarei o clamor deles, ainda que ele jejuasse. Quando as pessoas, Deus vai dando oportunidade, a pessoa não quer aceitar, a pessoa não quer se chegar a Deus. Uma hora Deus vai cansar, né? Todo mundo cansa. Deus é longânimo, Deus é amor, Deus é misericórdia, mas chega num momento que ele também cansa. Como ele cansou com o povo de Jerusalém, com o pecado, com as coisas ruins que eles faziam, que eles falavam, até mesmo contra Deus. E Deus ainda disse: não ore pelo bem-estar deste povo. Ainda que jejuem, não escutarei o clamor deles. Ainda que ofereça holocausto e oferta de cereal, não aceitarei. Mas eu destruirei pela guerra, pela fome e pela peste. Então, nós temos que se chegar a Deus. O que está acontecendo no nosso país hoje? Por causa do pecado da humanidade, por causa das idolatrias, por causa das prostituição, por causa dos usos ao contrário, sabe? Esse pecado imundo que Deus não se agrada. Nós estamos aí enfrentando uma peste, que é a pandemia. Isso são pestes. Então, essas pestes são cumprimento da palavra de Deus, para que o povo se chegue a Deus, para que o povo se arrependa, para que o povo venha entender que só o Senhor é Deus, que o Senhor Deus é o Todo-Poderoso e não existe outro. Não existe outro, só Jesus. Tudo pode. Você está hoje aí porque Deus quer. Mas quando Deus diz basta, basta. Então, se chega a Deus, corre para os pés do Senhor, porque só nele é a salvação, só nele a libertação. Olha aqui, Deus ficou muito magoado com o povo de Jerusalém, com aquele povo que estava pecando, fazendo algo que não agradava a Deus. Então Deus disse que viria sobre aquele lugar as pestes, a fome e a espada, guerras. Olha, ainda que jejue, não escutarei o clamor dele. Ainda que ofereça holocausto e oferta de cereais, não aceitarei. Mas eu destruirei a lamaçu de canta labaia, pela guerra, ai Jesus, pela fome e pela peste. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja Jesus Cristo, exaltado seja o Deus Todo-Poderoso. Eu dou graça a esse Deus porque Ele é grande, Ele é poderoso e não há outro Deus. E eu estou aqui para falar a verdade, doa quem doer, mas a verdade tem que ser dita. Jesus está voltando e tudo isso que está acontecendo é cumprimento da palavra de Deus. Isso são peste que está cumprindo a palavra de Deus na nossa terra, assim como Deus cumpriu
a palavra dele ali em Jerusalém. Porque o povo estava rebelde e nosso povo está rebelde. O nosso povo estão correndo, estão distante de Deus. Precisa se chegar a Deus, precisa se voltar a Deus, para que Deus use de misericórdia com a nossa terra e cure a nossa terra. Ai, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus, louvado seja Deus. Aleluia, graças a Deus, santo é o Deus Todo-Poderoso. Então, meu amado, ai, glória a Deus, aleluia. Se chegue a Deus, larga o pecado, porque o pecado não vai te levar a lugar nenhum, somente a destruição, somente a terra fria. O salário do pecado é a morte. Aleluia. Ei, lamassude canta lá rasturianda la baia. Louvado seja Deus, glorificado e exaltado seja o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que enviou Jesus Cristo por amor da humanidade, para nos dar a salvação, para nos dar o perdão dos nossos pecados. E muitos ainda fogem da presença de Deus, continua no seu pecado, continua praticando os seus adultérios, continua nas imundícies, nos vômitos malignos de Satanás. Jesus tem salvação, Jesus tem libertação, e a oportunidade agora. Jesus está voltando. Venha para Cristo antes que seja tarde. Mas eu disse, a soberano Senhor, os profetas estão dizendo a eles: você não verão a guerra nem a fome, eu lhe darei prosperidade duradoura neste lugar. Então os profetas começaram a dizer que ninguém ali ia ver fome, ninguém ali ia ver a guerra, porque os profetas iam dar ali, né, prosperidade duradoura naquele lugar. Os próprios profetas estavam dizendo aquilo ali, os falsos profetas, os mentirosos. Sabe, aquilo que Deus não falou, ele estava dizendo, ele estava usando Deus para falar que ia dar prosperidade e outras coisas mais. Mas aí então, o Senhor Jesus disse a Jeremias: é mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei, nem lhe dei ordem nenhuma, nem falei com ele. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis, ilusões de suas próprias mentes. Falsas visões, ilusões de suas próprias mentes. Povos mentindo, distorcendo a palavra de Deus. Nós vivemos num mundo assim. Hoje tem muita gente mentindo, tendo visões dizendo que é Deus e não é nada de Deus, tendo adivinhações dizendo que é Deus e não é nada de Deus. Para Deus não adivinhações. Deus não trabalha com adivinhações. Deus, quando ele fala, ele fala. Quando ele mostra, ele mostra. E quando ele mostra, ele cumpre. Entendeu? Deus é poderoso, Deus é soberano. E as pessoas usam o nome do Deus Todo-Poderoso, soberano, para mentir e falar coisas vãs, aquilo que não é de Deus, muitas vezes colocando pessoas em laços, mentindo com as suas profecias falsas, mentirosas. Então, nós temos que ver aquilo que é de Deus. Se alguém dizer algo para você, vai lá e ore e fala com o Senhor: Senhor, olha, eu tive me falaram essa revelação, veio de ti, Senhor, é da tua vontade isso, confirma para que eu possa tomar uma decisão na minha vida. Mas confirma, Senhor, para que eu possa entender que é o Senhor que está falando comigo. Sabe? Deus, quando ele usa alguém, ele vai buscar, olha só, veio uma pessoa lá dos Estados Unidos, não te conhece, e essa pessoa é usada por Deus, é fogo puro, e essa pessoa não te conhece. Então Deus vai usar ela e vai falar contigo: olha, você está pedindo uma resposta de Deus, e Deus está mandando dizer para você que não é de Deus. Sai fora disso, porque você vai cair num laço. Então Deus, ele é dessa forma. Ele usa uma pessoa que nunca te viu para falar o que você está pedindo para Deus. Toma cuidado. Toma muito cuidado com o falso profeta. Neste mundo, nas igrejas, muito cuidado. Ouve a palavra de Deus. Ouve o que o Espírito Santo diz, mas não o que a carne está dizendo.
A palavra do Senhor ainda nos diz aqui, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. No verso 16, diz assim: e aquele que estão profetizando serão jogados nas ruas de Jerusalém, por causa da fome, da guerra, e não haverá ninguém para sepultá-lo, não haverá ninguém para sepultá-lo, e nem para sepultar as suas mulheres, e os seus filhos, e as suas filhas. Despejarei sobre ele o castigo que merece. E Deus é poderoso. Deus, quando Ele fala que vai fazer, Ele faz. Então, por isso eu falo, não adianta. As pessoas ficam usando de maldade, de feitiçaria, de macumbaria, achando que eles têm todo o poder, mas eles não têm poder nenhum. Deus está com o servo dele, está na frente dele, Deus está vendo todas as coisas. Deus é poderoso. Não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. E Deus é o único que pode decidir a sua vida. Deus é o único. Glória a Deus. Porque Deus, Ele vai te dando a oportunidade. Ele é assim, se você não vem pelo amor, você tem que vir pela dor. Se você é uma pessoa que Deus quer que você venha mesmo apresentar dele, Ele vai te trazer de qualquer forma. Da mesma forma que Deus fez aqui com esse povo, muitos deles reconheceram o pecado dele e vieram pedir perdão para Deus. Vieram pedir perdão para Deus. E Deus, quando você pede perdão de coração, Deus conhece o seu coração. Deus conhece sua alma, Deus conhece o seu corpo, a sua mente, o seu psicológico. Deus sabe todas as coisas. Então Ele vem de misericórdia, Ele usa de misericórdia e te perdoa, te salva e te recebe com amor. Então, não espera as coisas que hão de acontecer. Se chegue a Deus, que Ele se chegará a você. Jesus te ama e Ele está voltando. E algo grandioso Ele tem na sua vida. Jesus te ama e Ele quer você na presença dEle. Que o Senhor Jesus possa te abençoar e possa falar melhor no seu coração. Mas lembre-se, Jesus está voltando. Nós não temos para onde correr. O caminho é Cristo. O mundo está aberto para aquele que quer perecer com Satanás. Mas Jesus está te dando a oportunidade para você se arrepender dos seus pecados e se chegar a Deus. Porque o amor dele pela humanidade é grande demais. Então volte para o Senhor Jesus. Não espera sentir na pele para se arrepender dos seus pecados. A paz do Senhor, que Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus.